Muito bem-vindo ao podcast Conectados. É isso aí. E hoje, o 11º episódio do nosso podcast. Uau! Meu Deus. Chegamos até aqui. 11º episódio do nosso podcast. E você que está nos assistindo, nos acompanhando, faz parte dessa trajetória. E nós queremos que você seja abençoado, edificado através deste canal, que é o podcast, né? Como é bom a gente poder transmitir a palavra, ministrar a palavra. Então, já compartilhe com alguém, mande para alguém que você ame. E hoje nós queremos falar sobre transições. Uau! Transições. Só a palavra já diz tudo, né? Estamos aí, né? Começando um ano. E o ano, quando começa, normalmente, a gente é inspirado, né? Encorajado a fazer algo novo, né? O próprio ano que começa vai nos levar a viver uma vida nova. Pelo menos assim tem que ser, né? Sair do lugar onde está e começar algo extraordinário. Porque a gente sempre tem que estar em movimento, né? Água parada da dengue. É uma parada da dengue, é verdade. E a gente precisa entender que as coisas estão mudando, né? A gente precisa acompanhar essa mudança, ajustar a essa mudança. Tem uma verdade que Deus não muda, mas Ele sempre está em movimento. Então cabe a nós entender qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa se alinhar a essa vontade e entender o que Deus está fazendo, né? Então nós queremos falar um pouco sobre isso com você. Já compartilha aí, já manda para quem você ama. O texto base que a gente quer trazer é Romanos, capítulo 12, verso de número 2, que diz assim, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Interessante que a gente olhando para esse versículo, a gente entende que a gente precisa ser renovado. Todos os dias, né? Todos os dias. Né? Precisamos dessa renovação, ou precisamos passar por este processo de renovação na nossa vida, na nossa fé, no nosso espírito, na nossa alma. Né? Não tem como a gente achar que as experiências passadas vão servir ou vão ser eficazes neste novo tempo. O que passou, passou. Gratidão por aquilo que passou. Mas vamos prosseguindo. Exatamente, né? Mas a gente precisa entender que Deus tem novas experiências, novas coisas. Deus está liberando coisa nova para as nossas vidas nesse ano. E nós queremos aqui declarar que é um tempo de transicionar algumas coisas, renovar, porque se a gente não nos renovar, a gente acaba perdendo o time do céu, acaba perdendo o tempo, né, que Deus quer que a gente viva. Porque o céu está em movimento, né, pastor? Então a gente precisa estar debaixo dessa nuvem que está em movimento. Se a gente sai fora, se a gente para, a gente perde tudo que o céu tem para nós, né? Então a gente precisa saber que o Senhor está nos chamando para um novo nível ou para um novo tempo. Porque quando a gente fica parado, né, como já disse, água parada da dengue, então a gente precisa estar em movimento para que o céu, a gente precisa acompanhar onde o céu ele se encontra, a gente precisa estar conectado com ele. Sim, exatamente. E interessante que isso vai passar por um processo de renovação, né? A gente precisa entender que Deus ele não muda, mas ele está se movimentando. Interessante que a Bíblia vai também nos dizer, Lucas capítulo 5, verso de número 37 até o 38, vai falar sobre o vinho novo, né? É uma passagem que nos ensina a respeito do vinho novo, não pode ser derramado ou colocado em odre velho. Por quê? Porque senão o odre
que já foi utilizado, com a fermentação do vinho, do processo de fermentação, ele vem e se rompe. Por isso que a Bíblia diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser colocado ou posto em odres novos. O vinho representa a porção do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. E o odre somos nós. A gente precisa mudar a nossa mente, passar por uma renovação. O odre quer dizer o nosso entendimento, a nossa alma, que precisa ser renovada constantemente. Para quê? Para receber o novo de Deus, ou o vinho novo de Deus. Uau! E como isso é sério, né? Porque muitas das vezes a gente quer que o Senhor se adapte da forma que a gente está vivendo, né? E aí o Senhor fala: não, meu filho, você precisa ser moldado para que o Espírito venha e Ele faça morada em nós, né? Então esse negócio do odre somos nós. Sim. Que precisamos dessa renovação, né? Para que o novo de Deus venha, a gente precisa estar preparado, pronto, renovado para receber. Interessante é que a gente precisa passar por algumas transições na nossa vida. Todo mundo, todos nós precisamos entender, né, para que a gente possa realmente estar a um lugar ou entender que Deus não muda, mas Ele se move. Então, uma das transições é sair de uma condição que a gente utiliza a nossa força para o Espírito. Parar de fazer na força do braço e começar a fluir no Espírito. Uau. Essa transição, ela é fundamental. E é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Exatamente. Né? Por isso que precisa de um esforço nosso. Sim. Né? De um expor, dizer: não, eu preciso me abrir, preciso me renovar, para que o odre, né, seja quebrado e se refaz, para que o novo de Deus venha. E não é fácil a gente muitas vezes entregar, né, ou viver na dependência dele. Sim. Que eu falo que é viver totalmente na dependência dele. Quando a gente trabalha com as nossas forças, por isso que muitas vezes, pastor, as pessoas desistem. Porque quando a gente luta com as nossas forças, a gente desiste fácil. Porque a gente se cansa fácil, a gente se decepciona, a gente fica no meio do caminho. Porque a gente está lutando com ferramentas onde Deus não mandou a gente fazer. É verdade. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu estava tão esgotada, totalmente. Você lembra, né? Tava totalmente. Aí eu falei para Deus: Pai, por que eu tenho vivido tão cansada? Por que eu tenho pensado em desistir de tudo que era bom? É a tua promessa sobre a minha vida. E algo que eu desejo muito, mas eu tô cansada. E eu me lembro numa madrugada que o Senhor disse assim para mim: porque você tem lutado com as suas forças. E até que você não entender que sou eu que faço, e é para você fazer, só que eu tô mandando. A gente sempre quer fazer mais. E o Senhor está dizendo, né? Faça só o que eu tô te pedindo. Que já é o suficiente. É o suficiente. É que muitas vezes eu falo a gente assim, né? O ser humano, né, em geral, né? A gente sempre quer mostrar, talvez, para ser aceito, para ser reconhecido. Sim. E muitas vezes a gente acaba fazendo o que não é para fazer, ou segundo o que Deus, ou aquilo que Deus não pediu para fazer. É por isso que a gente se cansa. Porque a gente está lutando com as nossas forças. Exatamente. E o Senhor está dizendo: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Zacarias, é o meu Espírito. Capítulo 4, verso 6. É isso aí. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito. Essa é uma transição que nós precisamos fazer. Da deixar força, o Espírito. da capacidade,
né, das nossas condições. Para quê? Para o Espírito. Esse tempo não é um tempo de agir pela força, mas é um tempo de agir pela unção do Espírito. Sabe? Esse tempo não é para os fortes, mas é um tempo dos ungidos, daqueles que estão se movendo através da unção do Espírito. Isso é forte. Talvez você que está nos ouvindo aí, né? Talvez você fala para o seu pai, eu sou tão fraca, né? Eu não me sinto forte. E o Senhor está dizendo exatamente, chegou no ponto que eu gosto, da dependência. Você nunca vai ser forte sozinho, mas nele você se torna forte, né? E através da unção que vem através do Espírito Santo, que ele te capacita e é onde você se enche de força. Porque nós mesmos, nós não temos força para fazer nada nessa terra se não for por ele. Sim, de nós não tem se nada. Se entrega, né? Meu filho, se entrega que é o melhor caminho. Então essa é a primeira transição, da força para o Espírito. Chega de fazer na força do braço e comece a fazer na unção e no poder do Espírito Santo. Faça essa transição, sabe? Ore. É fácil? Não. Mas peça para o Senhor, Senhor, me ajude a colocar menos força e a depender mais do Teu Espírito. Mas para isso a gente precisa entender que nós precisamos se dedicar às coisas espirituais, porque é isso que vai fortalecer o nosso espírito, sabe? Nossa vida de oração, nosso devocional, ir à igreja é fundamental, porque ir à igreja é espiritual. É uma guerra. É uma batalha, né? Quem quer ficar ali sentado, né? Muitas vezes está num ambiente desconfortável. Exatamente. Né? Ou ter relacionamento com o ambiente onde não é para estar, não é prazeroso, mas é uma luta contra a nossa carne. E o demônio não quer, Satanás não quer, nosso adversário não quer. Sim. Que a gente ouve a palavra de Deus. Exatamente. Porque você só é forte quando você se alimenta da palavra. E a palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que é tão espiritual quando a gente vai para a igreja. Quando o céu te leva para a igreja, você está ali para ser alimentado da palavra. É onde a sua fé é fortalecida. Sabe uma coisa interessante? Até um conselho aqui. Vá para a igreja mesmo sem vontade. Tantas vezes eu fui sem vontade. Vá para a igreja mesmo sem você ter vontade. Por quê? Porque o fato de você ir para a igreja, você está ali alimentando o teu espírito. Sim. Né? É como a Bíblia diz, né? Apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo. O fato de você pegar o seu corpo, falar assim, não, mesmo cansado, mesmo depois de um dia exaustivo, mesmo depois de tanta coisa que aconteceu, eu vou para a igreja. Você está fazendo o quê? Você está sacrificando o seu corpo, se submetendo o seu corpo, a sua carne, debaixo do teu espírito e falando assim, não, eu vou. E eu posso ter certeza que há recompensa. Quando a gente entende o princípio de ir para a igreja, de participar, de cultuar, de estar nesse ambiente, sabe? A nossa fé é renovada, o nosso espírito é fortalecido, as nossas vontades são mortificadas. Então, a gente precisa passar por essa transição. Sim, quantas vezes, né, pastor? A gente cansado, com dor, sabe? Com tanta coisa. A gente é ser humano, a gente também já sentiu, né? Eu vou abrir meu coração aqui, porque talvez você fale assim, não, eles são pastores, são querubins. Não, a gente também sente vontade, por isso que a gente é ser humano. A gente está se colocando aqui como humano, como você. Muitas das vezes eu não quis ir, não queria, porque o meu corpo estava falando, fica, vai descansar, vai dormir, é só um dia, né? Mas aí quando você vai lá, mata a tua carne e vai falar, não, aqui é o melhor lugar para mim estar. Gente, acabou. Olha, eu me lembro, pastor, tantos cultos que já terminou, que eu falo assim, meu Deus, graças a Deus eu vim aqui. Então.
Porque ele me fortalecia, eu fui curada, saí de lá renovada. Por isso que, como você mesmo disse, ir à igreja é espiritual. É espiritual. Então, nesse ano de 2024, mesmo sem vontade, esteja no lugar certo, que é na presença. É isso aí. A segunda transição que a gente quer compartilhar aqui com você é uma transição que nos tira de um lugar da obrigação e nos leva para um lugar de inspiração. Sabe, por muito tempo, por muitos e muitos anos, as pessoas caminhavam no evangelho debaixo de obrigação. Você precisa fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que servir, você tem obrigação. E a obrigação, ela cansa. Você pode ser obrigado por um tempo, mas se você se mover pela obrigação, daqui a pouco você vai desistir, porque a obrigação pesa, mas a inspiração, ela nos impulsiona, ela nos leva, ela nos motiva, né? Então é uma transição também necessária, sair da obrigação e começar a se mover pela inspiração. A obrigação até produz resultados, mas a inspiração, ela supera os resultados. Que é por amor, né, pastor? Exatamente. A inspiração, ele vai nos gerar um amor pelo lugar e por aquilo que a gente está fazendo. Porque quando a gente é obrigado, eu falo que tudo que é uma obrigação perde o desejo de estar ali, né? E quando você é inspirado por alguém ou por alguma circunstância, você fala, meu Deus, que inspiração, quero ser igual para a pessoa, quero chegar aonde a pessoa chegou, né? Então a gente tem que inspirar as pessoas que estão em nossa volta nessa paixão. Eu acho que o que está faltando dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso mundo mesmo geral, não só dentro de igrejas, mas em todos os aspectos da onde a gente tem vivido, é o amor. É o amor, essa inspiração, sabe? De inspirar as pessoas, em levar as pessoas a querer viver esse nível. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é a religião com ter obrigação. Se torna algo pesado. Como você mesmo disse, se torna algo cansativo. Sim. Uma rotina. Parece que o nosso corpo já até sabe o que vai fazer, né? E a rotina cansa, né? Cansa. Você começa a cansar daquilo e daqui a pouco você já não tem mais ânimo para fazer aquilo, né? E interessante que a inspiração, ela é fruto do amor, né? Lá na carta que Paulo escreve a Filemão, é uma carta de um capítulo, né? Que tem uma finalidade muito específica, né? É Paulo recomendando que Filemão pudesse receber Onésimo. Onésimo tinha prejudicado Filemão, então Paulo escreve para Filemão. Paulo era o líder, né, de Filemão, e ele escreve, né, dizendo assim, olha, lá no capítulo 1, verso 8, ele diz assim, olha, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar, ele estava dizendo que eu posso te obrigar a você cumprir o teu dever. Paulo estava dizendo para Filemão, eu posso te obrigar você a cumprir seu dever. Mas ele diz assim, olha, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Uau. Né? A inspiração, ela é fruto do amor. Paulo estava dizendo assim, olha, eu posso obrigar, mas eu prefiro fazer com base no amor. E o que nos motiva, o que nos inspira, é esse amor, né? É o amor que nós recebemos do nosso Deus Pai, é a graça que foi liberada sobre as nossas vidas. Então, não é por obrigação, mas é pela inspiração que é fruto deste amor que nós recebemos. E as pessoas estão o tempo todo nos observando. O tempo todo, de como a gente vai agir, de como a gente vai me inspirar, né? E sem o amor, não tem inspiração. Sem o amor, a gente não vai chegar a nenhum lugar. Eu falo isso como família, como igreja, como filho de Deus, manifestando o reino de Deus aqui
na terra. Eu falei, todos os lugares aonde a gente vai apresentar Jesus, todos os ambientes, as pessoas, a primeira coisa que elas recebem é o amor nosso para com elas. E depois a gente aponta Jesus. Por isso que a gente sempre fala, né? Eu gosto muito de uma frase que, se preciso for, fale. É forte isso. Se preciso for, fale. O que está querendo dizer com isso? Age. Sabe? Inspira pessoas através do nosso comportamento, através do nosso gesto, através do seu abraço. Um olhar pode curar alguém. Um olhar. Eu me lembro que eu fui semana passada e uma pessoa estava muito, muito triste. E só de eu fixar o meu olhar nela, ela começou a chorar. Eu falei, por que tá chorando? Ela falou assim, porque o seu olhar tá me dizendo, fique calma, eu te amo. Eu falei, mas não falei nada, foi exatamente. Então isso mexeu muito comigo. E todos os dias, sabe, o Senhor tem nos ensinado, né, a caminhar por esse amor e para inspirar pessoas. Sim. Então, quer ganhar alguém dessa casa, ou quer que a sua família seja uma família bem-sucedida, seja uma pessoa inspiradora. Através do amor, né? Através do amor. Olha aí, o amor constrange. É uma transição que a gente precisa passar, né? A gente não faz porque a gente é obrigado. A gente faz porque a gente é inspirado. A gente não vai na igreja porque a gente é obrigado a ir. A gente vai porque nós somos inspirados, fruto do amor, né? Então, essa transição é essencial para as nossas vidas. Tem uma terceira transição, que é uma transição da ansiedade, da preocupação, para o descanso e para a confiança, né? É muito interessante porque é uma transição que você sai da ansiedade e começa a ir para um lugar de descanso. E descanso tem a ver com confiança. Porque, né? A confiança no futuro. O que é a ansiedade? A ansiedade é um medo do futuro, né? Eu não consigo viver o hoje porque a minha mente está focada naquilo que ainda não aconteceu. É no futuro, né? Então, quando a gente confia que o futuro, Deus já está nos vendo lá e Ele já nos preparou o caminho, aonde gera confiança. E quando a gente confia, a gente descansa. Descansa. Então, você viu que é tudo uma conexão, né? Tudo tá conectado, né? Primeiro, a gente sabe que Deus nos deu o hoje. Então, a gente não vai ter ansiedade de um futuro que já o Senhor já preparou. Então, a ansiedade diminui. E aí, a gente confia que Ele está no controle, que Ele é o nosso Deus do futuro, e a gente consegue descansar. Interessante, né? Que é um exercício que a gente tem que fazer. O descansar tem a ver com a nossa confiança em Deus. Não é um descanso do teu físico, mas é um descanso da sua alma. É quando você crê e confia em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas, né? O descanso da fé, ela produz mais do que o trabalho da ansiedade. Sim. Né? Então a gente precisa o quê? Aprender a descansar. Né? Tem muita gente que está vivendo uma vida limitada, uma vida agitada, porque trabalha na ansiedade, mas não aprendeu ainda a descansar na fé, na confiança. Então a gente precisa transicionar da ansiedade para o descanso, da preocupação para a confiança. E aí a gente vai começar a entender que Deus não muda, mas Ele se movimenta. E nós precisamos estar conectados, né? Como a palavra do Senhor diz, né? Assim como na terra, como no céu é feito na terra. Então essa é uma transição necessária para as nossas vidas. Deus não muda. Deus não muda. Deus continua sendo Deus. Sabe, a gente
quer trazer para o teu coração essa palavra. Talvez você está aí vivendo, começou o ano ansioso, ansiosa, preocupado, agitado. Sabe? Aprenda a descansar. Faça essa transição. Confia nos planos, confia na vontade, confia no agir de Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você fizer dele o seu pastor, de nada você vai ter falta. O texto diz assim também: ele me conduz em pastos verdes e me faz chegar às águas tranquilas. É um lugar de descanso. Esse texto aqui, né, esse tão conhecido, ele fala a respeito de um lugar de descanso. O Senhor quer te conduzir para este lugar de descanso. Sabe, onde a sua alma receberá desse descanso, onde você conseguirá, sabe, receber desse descanso, né? E como é lindo quando o Senhor nos conduz a viver águas tranquilas. O que é águas tranquilas? É a nossa alma quieta. Aquieta-te, ó minha alma. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós vamos ter falta. Né? Talvez você que está aí nos escutando, fala assim: estou precisando de um pastor. O Senhor é o teu pastor e de nada, nada nós vamos ter falta. Então deixa Ele entrar na sua casa, deixa Ele fazer morada aí em você, deixa Ele te levar, te conduzir a essa água tranquilas, que só Ele que faz jorrar águas que fluem dentro de nós. Sim, a gente está acostumado a trabalhar muito, né? A gente está vivendo um tempo onde, se você não estiver trabalhando, não produzindo, parece que você está, né, errado, você está falhando, né? Nós acostumamos com isso. E aí que está o problema, porque a gente acha que é o trabalhar que nos dá direito ao descanso, mas na verdade é o descanso que vai nos preparar para o trabalho, né? A gente vai mais forte, né? Exatamente. Por exemplo, mais ânimo. Você pega lá, quando Deus criou, né, Adão, Deus criou Adão no 6º dia. O 7º dia era o dia de descanso. Imagina comigo, Adão, criado por Deus, Adão já querendo começar, e Deus falou assim: não, peraí. Vai dormir. Vai descansar. Vai descansar. Começa. Por onde eu começo? Deus, por onde eu começo? Né? Porque ele foi criado para governar, né? A palavra do Senhor diz que o homem foi criado para assumir uma posição de governo. Imagina Adão, por onde eu começo? Deus falou assim: não, você começa pelo descanso, porque o 7º dia foi o dia do descanso. É interessante que a Bíblia vai nos ensinar sobre isso, que, por exemplo, a viração do dia, quando que muda de um dia para o outro? Meia-noite. Quando Deus começa um novo dia? Meia-noite, né? É quando a gente está descansando que Deus começa. Então a gente precisa aprender, não é o trabalho que nos dá direito ao descanso, mas é o descanso que nos prepara para o trabalho. Então, quando a gente transiciona isso, entende que a gente precisa sair de um lugar de preocupação, ansiedade, para realmente viver em um ambiente de confiança e de descanso, a gente começa a se conectar mais com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É forte, né? Forte demais essa palavra. Porque a gente sabe que, mesmo a gente dormindo, o Senhor coloca anjos a nosso favor. Quando a gente descansa nele, até quando você dorme de madrugada, quando você levanta, tá tudo certo. E muitas vezes, né? Lembra muitas vezes que eu falo: levanta, mulher. Falo: não, peraí que Deus tá trabalhando pra mim. E é assim, é nesse nível de descansar que o Senhor quer nos levar. Até quando você tá dormindo de madrugada, Deus tá trabalhando por você. Sim. Interessante, Atos capítulo 27 vai contar uma história de Paulo, né? Paulo estava indo para Roma e no meio dessa trajetória, né? Ele pega um navio, e o navio com várias pessoas ali,
E o texto diz que houve uma grande tempestade. E essa tempestade durou dias. O texto fala a respeito de 14 dias. Aquela embarcação, eles não conseguiam controlar. Então Paulo se levanta e depois de 14 dias, Paulo ele traz uma palavra e fala assim: não tenha medo. Ninguém vai se perder. Ninguém vai morrer. Nem um fio de cabelo vai se perder. Né? É uma palavra de descanso. É uma palavra de ânimo. Ele diz assim: nenhum de vocês perderá sequer um fio de cabelo. Uau. O povo estava desesperado. 14 dias aquela tempestade durava. Interessante que Paulo fala assim: olha, hoje faz 14 dias que vocês estão em vigília constante, sem comer nada. Paulo diz assim antes: comam, se alimente. Sabe o que eu aprendo aqui? Que para que a gente possa, nesse novo ano, para que a gente possa descansar, confiar, a gente precisa se alimentar. A nossa confiança tem a ver com aquilo que a gente está comendo, espiritualmente falando. O que você tem alimentado? O que você tem nutrido? O que você tem colocado para dentro do teu coração, para dentro da tua alma? Quais são os alimentos que você tem ingerido espiritualmente falando? Porque o que você tem se alimentado é o que vai trazer para o teu coração a confiança ou o desespero. Paulo ele se levanta e fala assim: não, gente, vamos comer, se alimenta. Faz 14 dias que vocês estão nessa vigília constante, sem comer nada. Agora eu peço que comam alguma coisa, pois só assim poderão sobreviver. A gente trazendo isso para a nossa vida, a gente entende que a gente só consegue sobreviver espiritualmente falando, se a gente se alimentar. É ali onde vai gerar a nossa confiança, é ali onde vai gerar a nossa segurança, é naquilo que a gente está comendo, se alimentando espiritualmente, alimentando a nossa fé. Interessante que a Bíblia diz nesse texto, né, que o povo comeu, deu graças e todos começaram a comer também. E o texto vai dizer, no final dele, que todos se reanimaram. Todos se reanimaram. E no final desse texto vai dizer assim: olha, dessa forma, todos, sem exceção, chegaram são e salvos em terra firme. Interessante, né? Crer na palavra. É, interessante. A nossa confiança, querido, guarda isso no teu coração. A tua confiança em Deus tem a ver com aquilo que você está se alimentando espiritualmente. Então, recebe essa palavra de ânimo para o teu coração. Glória a Deus. Recebe essa palavra de fé para o teu coração. Renove a tua fé, renove a tua confiança, renove o teu espírito. Faça essa transição da ansiedade, do desespero, para o descansar e o confiar em Deus. Você vai ver que, assim como o texto que nós lemos aqui de Atos, você vai ver que a tempestade vai passar. Não importa quantos dias fazem que essa tempestade está aí te assolando, ela vai ter um fim. Toda tempestade passa. Passa. Não é verdade? É só a gente saber quem está conosco no barco. Exatamente. E vamos pisar em terras firmes. Exatamente. Como essa palavra. Né? Quando a gente tem confiança, a gente sabe aonde a gente vai chegar e os nossos pés vão alcançar as promessas e o milagre que o Senhor está dizendo. Né? Quando o Paulo diz, nós vamos chegar. Sim. Eles creram, nós iremos chegar em terra firmes. E assim será sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Exatamente. Essas transições na nossa vida. Né? A gente precisa realmente colocar isso em prática. Né? Coloque em prática. Seja flexível. Seja moldável. Nós somos um vaso inacabável, né? Um vaso que não está pronto ainda. A gente precisa passar pelo processo de transformação, né? Tem uma frase, diz assim, não está na Bíblia, tá? Mas tem uma frase que diz assim, olha, bem-aventurados os flexíveis,
porque eles não serão quebrados. Seja flexível, sabe? Se adapte à mudança, viva realmente essas transições, lembrando-se que Deus não muda, mas Ele está se movendo. Se adapte, se molde, melhore, evolua, acompanhe essa movimentação. E nós queremos declarar, não é por força, mas é pelo Espírito. Não é pelas obrigações, mas é pela inspiração baseado no amor. Não é pela preocupação, pela ansiedade, mas é pelo descanso e pela confiança no Deus que tudo pode. Nós queremos deixar para você refletir essa mensagem, esse podcast. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final desse podcast e permite o Senhor te levar ao próximo nível. Essas transições, precisamos sair do lugar onde nós estamos e permitir que o Senhor nos leve a lugares altos, a lugares onde você nunca imaginou chegar. Mas nós precisamos confiar que os nossos pés vão chegar em lugares firmes através do amor, através da inspiração, uns com os outros. É isso aí. Né? Isso eu peguei muito forte dentro de mim. A gente precisa inspirar as pessoas. Né? Inspirar as pessoas a chegar. Tantas pessoas vivendo com crise de ansiedade, depressão, pensando em desistir da vida. E a gente foi chamado para inspirar com um amor, uns pelos outros. Então, chegou a hora de transicionar as nossas vidas. É isso aí. Se faz sentido para você, isso que você acabou de ouvir, compartilhe com alguém, mande para alguém que você conhece. E toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos um episódio novo, tá? Então, fique conectado com a gente e que Deus te abençoe. Estamos chegando a mais um episódio, ao final de mais um episódio é isso aí. Do nosso podcast Conectados. Até mais.